Você já se perguntou se existe uma fórmula prática, quase matemática, para gerar milagres na sua vida? E se eu dissesse que Napoleon Hill, o autor do clássico Pense e Enriqueça, encontrou essa fórmula não apenas em suas observações sobre milionários e líderes de sucesso, mas também nas páginas da Bíblia? Antes de entrarmos no conteúdo, já peço que você se inscreva no canal, porque aqui nós vamos além do óbvio. Não repetimos fórmulas vazias, não seguimos roteiros copiados de outros vídeos. Aqui, cada ensinamento é transformado em uma estratégia viva, aplicável e poderosa para que você mude sua realidade financeira e espiritual. Ao se inscrever, você garante que terá acesso a ideias raras, reflexões profundas e técnicas que unem sabedoria milenar com as descobertas modernas sobre prosperidade. Imagine por um momento que você está em uma sala silenciosa, apenas com uma Bíblia aberta e o livro de Hill ao lado. Você folheia cada página e percebe que, embora separados por séculos, ambos falam sobre os mesmos princípios: fé inabalável, foco absoluto, persistência diante das dificuldades e a capacidade de ver abundância antes mesmo que ela se manifeste. Hill estudou mais de 500 homens e mulheres de enorme sucesso, mas o que poucos sabem é que ele identificou, nas Escrituras, o mesmo padrão mental e espiritual que transformou vidas ao longo de milênios. A fórmula do milagre que ele enxergou não era mística no sentido supersticioso. Era uma sequência lógica de pensamentos, emoções e ações que, quando repetida com disciplina e fé, ativava o que ele chamava de forças invisíveis. A Bíblia descreve essas forças como bênçãos, providência divina, colheita após a semeadura. Hill chamava de vibração, atração, energia mental direcionada. Diferentes nomes, mas a mesma essência, o poder de transformar o invisível em realidade palpável. Eu quero que, enquanto você me ouve agora, reflita sobre a sua própria vida. Em quais áreas você está esperando um milagre? É no campo financeiro, buscando quitar dívidas ou alcançar independência? É no campo emocional, desejando paz, reconciliação ou amor verdadeiro? Ou talvez na saúde, esperando uma cura ou uma energia renovada? Independentemente da sua resposta, a fórmula que vamos explorar aqui se aplica a qualquer área, porque ela atua na raiz, na origem de todas as mudanças, a sua mente e o seu espírito. Hill aprendeu com a Bíblia que milagre não é um acidente divino que acontece ao acaso. É um resultado de alinhamento. Alinhamento entre o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. É por isso que muitos oram, mas poucos veem resultados. A oração, sem ação alinhada, se torna apenas palavras lançadas ao vento. E é por isso que muitos agem, mas não alcançam, porque suas ações estão carregadas de dúvida, medo e descrença. Nos próximos capítulos, você vai ver como essa fórmula pode ser aplicada em 6 passos, cada um com base em princípios eternos, encontrados tanto nas Escrituras quanto nos estudos de Hill. Nós vamos falar de fé como força criadora, de visualização como profecia pessoal, de disciplina como ponte para o impossível e de gratidão como combustível invisível para manter o fluxo da abundância. E aqui eu já quero te desafiar. Não apenas assista a este conteúdo como um entretenimento, mas use-o como um manual de ação. Pegue papel e caneta, anote cada insight e, principalmente, comece a aplicar hoje mesmo. Porque o milagre, como veremos, não começa quando algo extraordinário acontece fora de você. Ele começa quando algo extraordinário é ativado dentro de você. Agora, antes de irmos para a primeira parte dessa fórmula, eu quero que você comente aqui. Você ou alguém que você conhece já viveu algo que parecia impossível, mas que aconteceu de forma surpreendente?
Quero ver sua história, porque ao compartilhar, você não apenas inspira outras pessoas, mas também reforça para a sua própria mente que milagres são possíveis e que o próximo pode estar a caminho. O primeiro pilar, fé inabalável. A fórmula do milagre, segundo o que Hill interpretou da Bíblia, começa com algo que não pode ser medido por instrumentos, mas que determina o resultado de tudo: a fé inabalável. Não estamos falando aqui de uma fé superficial, que existe apenas quando tudo está indo bem. Estamos falando de uma fé que permanece firme, mesmo quando o cenário externo parece totalmente contrário. Hill observou que todos os grandes realizadores tinham uma convicção tão profunda no resultado que buscavam, que era como se esse resultado já existisse antes mesmo de acontecer. E quando lemos Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Percebemos que não se trata apenas de um versículo bonito, mas de um manual prático. É como se a Bíblia dissesse: você só vai ver quando primeiro acreditar. Hill notou que a fé verdadeira não é um sentimento frágil que desaparece diante da primeira dificuldade. Ela é construída, dia após dia, como um músculo. E esse treinamento começa na mente. Por isso, ele insistia tanto na importância da autossugestão. Repetir para si mesmo, com emoção e convicção, aquilo que deseja alcançar, até que a mente subconsciente aceite como verdade. Quando a Bíblia fala em meditar dia e noite, Josué 1:8, está descrevendo exatamente esse processo de impregnar a mente com a imagem e a certeza do resultado. Se você deseja aplicar o primeiro pilar da fórmula do milagre, precisa entender que a fé não é passiva, ela exige envolvimento emocional. Não basta dizer "eu acredito", é necessário sentir com todo o seu ser que aquilo é real. Uma das práticas mais poderosas que Hill alinhou com o ensino bíblico é a visualização ativa. Isso significa que diariamente você fecha os olhos e se vê vivendo o resultado desejado, com todos os detalhes, sons, cores, cheiros, sensações. Quanto mais detalhes sua mente receber, mais real se tornará para o subconsciente. E é no subconsciente que a mágica acontece. Mas aqui existe um detalhe que diferencia quem tem resultados de quem apenas sonha: a constância. Muitos começam empolgados e, após alguns dias sem mudanças externas visíveis, abandonam o processo. É aí que entra o teste da fé. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que perseveraram por anos antes de verem a manifestação do que Deus havia prometido. Abraão esperou décadas pela promessa de um filho. José passou por prisão e traições antes de se tornar governador do Egito. O que manteve essas pessoas firmes foi exatamente o que Hill descreveu: a capacidade de manter a visão viva dentro de si, mesmo quando nada parecia acontecer. E aqui está uma chave essencial. A fé inabalável não ignora a realidade, mas a redefine. Você não precisa negar que está com dívidas, que está doente ou que enfrenta um desafio. Mas precisa recusar-se a aceitar isso como sua condição final. Quando Jesus disse em Marcos 11:24, tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será convosco. Ele estava estabelecendo uma lei espiritual que Hill reconheceu como universal. Não é apenas pedir, mas pedir acreditando que já recebeu. É agir, pensar e sentir como se o milagre já tivesse acontecido. Uma das formas mais eficazes de manter essa fé viva é criar declarações escritas e repeti-las diariamente. Hill chamava isso de declaração de propósito. A Bíblia nos mostra algo semelhante quando fala sobre escrever a visão, em Abacuque 2:2. Coloque no papel exatamente o que deseja, de forma clara, específica e positiva. Leia em voz alta todos os dias, de preferência ao acordar e antes de dormir, quando a mente está mais receptiva. Faça isso com emoção genuína,
não como um robô repetindo palavras. E lembre-se, a fé é reforçada pelas evidências que você oferece à sua mente. Se você se cerca de notícias negativas, de pessoas que vivem reclamando e de ambientes que confirmam a escassez, sua fé será sufocada. Por outro lado, se você se alimenta de histórias de superação, de testemunhos de milagres e de palavras de encorajamento, sua mente será treinada para acreditar no impossível. Hill aprendeu isso observando que os milionários que ele entrevistava eram extremamente seletivos com o que permitiam entrar em seus pensamentos. Então, o primeiro passo para ativar a fórmula do milagre é assumir o controle do seu foco mental. É decidir, conscientemente, que você só vai alimentar imagens, palavras e emoções que estejam alinhadas com o resultado que busca. Isso não é fácil, porque exige vigilância constante. Mas é exatamente esse filtro mental que separa os que veem o milagre dos que passam a vida esperando sem nunca alcançar. Na prática, eu quero que você faça hoje mesmo este exercício. Escreva em uma frase o resultado exato que deseja alcançar. Pode ser: eu vivo em prosperidade financeira, com liberdade para viajar e ajudar minha família. Ou eu tenho saúde plena, energia e alegria todos os dias. Depois, feche os olhos e repita essa frase com emoção, visualizando-se já vivendo essa realidade. Faça isso por 5 minutos pela manhã e 5 minutos à noite, todos os dias. Esse é o seu treino de fé. E aqui está a promessa. Se você mantiver essa prática, algo vai começar a mudar. Primeiro dentro de você, depois ao seu redor. Porque a fé, como a Bíblia e Hill nos ensinaram, é a semente invisível que, quando cuidada, inevitavelmente floresce em resultados visíveis. O segundo pilar: alinhamento de palavras e ações. Se o primeiro pilar da fórmula do milagre é a fé inabalável, o segundo é o alinhamento entre o que você fala e o que você faz. Hill observou, e a Bíblia confirma, que não há poder na fé se ela não se traduzir em ação coerente. Tiago 2,17 deixa isso claro. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que não basta acreditar. É preciso viver como alguém que já recebeu o que pediu. E viver dessa forma exige um alinhamento que começa nas palavras. As palavras são sementes. Toda vez que você abre a boca para dizer "eu não consigo", "eu não tenho dinheiro", "isso nunca dá certo para mim", você está plantando sementes que inevitavelmente darão frutos. Hill aprendeu que os milionários e realizadores que estudou falavam de forma diferente. Mesmo diante de problemas, eles escolhiam palavras que reforçavam soluções, não dificuldades. E se olharmos para Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da língua, percebemos que essa não é apenas uma metáfora espiritual, é um princípio prático de criação de realidade. O problema é que muitas pessoas oram pedindo prosperidade, mas passam o resto do dia reclamando de falta de dinheiro. Elas pedem saúde, mas repetem o tempo todo que estão cansadas ou doentes. Pedem oportunidades, mas vivem dizendo que nada aparece. Esse conflito cria um bloqueio. A mente subconsciente recebe ordens contraditórias. De manhã você diz, sou próspero. À tarde você diz, não tenho nada. O resultado? A confusão interna se traduz em resultados instáveis. Por isso, o segundo pilar da fórmula do milagre exige vigilância sobre o que você fala. E essa vigilância não se limita às palavras que você pronuncia em voz alta. Inclui também as que repete mentalmente. Hill chamava isso de controle de diálogo interno. A Bíblia chama de guardar o coração, Provérbios 4:23, porque dele procedem as fontes da vida. Quando você se pega pensando ou dizendo algo que contradiz o que deseja, deve parar imediatamente e substituir por uma declaração alinhada com o seu propósito.
Mas não são apenas as palavras que precisam estar alinhadas, as ações também. Imagine que você deseja prosperidade financeira, mas gasta compulsivamente com coisas desnecessárias. Ou deseja saúde plena, mas mantém hábitos que destroem o corpo. Ou quer um relacionamento saudável, mas continua se envolvendo em discussões e comportamentos que afastam as pessoas. Esse desalinhamento impede que a energia da fé se materialize. Hill identificou que as pessoas que mais rapidamente transformavam suas vidas eram aquelas que, mesmo antes de alcançar o objetivo, já viviam como se estivessem lá. Elas não apenas falavam sobre abundância, mas agiam com mentalidade de abundância. Não apenas diziam que estavam construindo algo grandioso, mas dedicavam horas consistentes de trabalho todos os dias. Na Bíblia, vemos esse princípio quando Noé começa a construir a arca antes mesmo da chuva. Ele não ficou esperando sinais no céu para então agir. Ele agiu e os sinais vieram depois. Para aplicar esse segundo pilar, você precisa revisar suas rotinas, seus hábitos e seu círculo social. Pergunte-se: minhas ações confirmam ou contradizem o que digo que quero? Se a resposta revelar contradições, é hora de cortar hábitos, pessoas ou ambientes que puxam você para longe do seu objetivo. Isso pode significar trocar o tempo gasto com entretenimento vazio por estudo e prática. Pode significar mudar seu vocabulário para eliminar palavras de derrota. Pode significar começar a investir pequenas quantias, mesmo que ainda não esteja ganhando muito, para provar a si mesmo que é capaz de administrar a abundância que virá. Outro ponto poderoso que Hill extraiu da Bíblia é o princípio da excelência. Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Isso significa que cada ação, por menor que pareça, deve ser feita com dedicação máxima. Milagres raramente vêm para quem vive na mediocridade. Quando você age com excelência, mesmo em tarefas simples, envia uma mensagem clara ao universo e a Deus: eu estou pronto para mais. E aqui está um exercício prático para consolidar esse pilar. Durante uma semana, anote todas as frases negativas que disser ou pensar sobre si mesmo ou sobre sua vida. Ao lado de cada uma, escreva uma frase positiva que substitui. Por exemplo, se você anotar "nunca sobra dinheiro", substitua por "eu estou atraindo oportunidades para aumentar minha renda e administrar com sabedoria". Ao mesmo tempo, escolha uma ação diária, por menor que seja, que represente fisicamente o que você deseja. Se quer prosperidade, guarde uma quantia simbólica todos os dias. Se quer saúde, caminhe 15 minutos. Se quer relacionamentos melhores, envie uma mensagem de carinho para alguém. O alinhamento de palavras e ações cria uma coerência interna tão forte que a mente subconsciente não tem escolha senão trabalhar para manifestar essa nova realidade. É como se você estivesse enviando uma mesma ordem repetidas vezes, sem ruído, sem interferência. E como Hill aprendeu, quando fé e ação andam juntas, os resultados se aceleram de forma surpreendente. Esse pilar é o elo entre o mundo invisível e o mundo visível. Sem ele, a fé fica no campo das ideias. Com ele, a fé se torna movimento. E o movimento abre portas que antes pareciam trancadas. É o que separa aqueles que apenas desejam dos que realmente conquistam. Chegamos a um ponto crítico da fórmula do milagre. Se a fé inabalável é a semente e o alinhamento de palavras e ações é o cuidado diário dessa semente, a persistência é a força que garante que ela vai florescer, mesmo quando tempestades tentarem destruí-la. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro do seu livro para explicar que todas as pessoas que atingiram grandes resultados passaram por momentos de prova, onde tudo parecia desmoronar.
E quando analisamos a Bíblia, percebemos que esse padrão é universal. Nenhum milagre registrado veio sem uma fase de espera, luta ou resistência. Persistência não é simplesmente continuar tentando, é continuar tentando com a mesma intensidade, mesmo depois de fracassos, críticas e obstáculos. Hill descobriu que a maioria das pessoas desiste a poucos passos do sucesso. Elas plantam, regam, cuidam, mas diante da primeira seca prolongada, abandonam o campo. E é justamente nesse ponto, quando tudo parece mais difícil, que o milagre costuma estar prestes a se manifestar o milagre. Na Bíblia vemos exemplos claros. Moisés conduziu o povo por 40 anos no deserto antes de chegarem à terra prometida. Davi foi ungido rei ainda adolescente, mas passou anos fugindo e enfrentando batalhas antes de assumir o trono. O apóstolo Paulo enfrentou prisões, perseguições e naufrágios, mas não abandonou sua missão. Essas histórias não estão lá apenas para inspirar, mas para ensinar que o tempo de espera é parte essencial da construção do milagre. Mas persistir não significa repetir os mesmos erros. Persistência verdadeira envolve adaptação. Hill observou que as pessoas de maior sucesso mudavam de estratégia, mas nunca de objetivo. Isso é exatamente o que Jesus ensinou em Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Esse versículo não sugere pedir uma vez e desistir. Ele implica em continuar pedindo, buscando e batendo, ajustando o caminho até que a porta se abra. Uma das práticas mais poderosas para fortalecer a persistência é registrar o progresso. Hill recomendava manter um diário de ações e resultados. A Bíblia também nos mostra a importância de lembrar das vitórias passadas. O povo de Israel erguia altares de pedra para marcar os lugares onde Deus havia agido, como forma de não esquecer que ele poderia agir novamente. Quando você anota seus avanços, por menores que sejam, cria uma prova física de que está no caminho certo. E aqui está um ponto que muitos ignoram. As provas que surgem no caminho não são sinais de que você está no rumo errado. Muitas vezes, são confirmações de que você está prestes a avançar para um novo nível. Hill chamava isso de o teste final, aquele momento em que tudo parece conspirar contra, mas que, se superado, desencadeia uma virada extraordinária. Na Bíblia, vemos isso quando Daniel é lançado na cova dos leões ou quando os amigos de Daniel são colocados na fornalha ardente. Era o ponto mais crítico antes da intervenção divina. No seu dia a dia, a persistência pode ser fortalecida com 3 ações simples. Revisar diariamente o seu objetivo, isso mantém viva a chama do propósito. Celebrar pequenas vitórias, isso reforça a crença de que o progresso está acontecendo. Buscar apoio de pessoas alinhadas, isso evita que o desânimo vença. Se você está passando por um momento em que tudo parece parado ou até piorando, entenda, essa pode ser a parte mais importante do seu processo. É o terreno sendo preparado para o milagre. Persistir aqui é como manter a pressão sobre uma porta que parece trancada. Muitas vezes, ela se abre logo após o instante em que muitos teriam desistido. E quero que você anote uma frase agora. Eu continuarei até que. Esse é o mantra de quem pratica a persistência segundo Hill e segundo a Bíblia. Até que significa que não há data de validade para sua determinação. Você não para no primeiro não, no segundo, no terceiro. Você só para quando o resultado se manifestar. A persistência é o que garante que a fé e as ações alinhadas tenham tempo suficiente para gerar frutos. É o que transforma o desejar em realizar. E no contexto da fórmula do milagre, é o terceiro passo que conecta você ao ponto de virada. Aquele momento em que o invisível se torna visível e o impossível se torna inevitável. O quarto pilar, gratidão como combustível do milagre.
Poucas forças têm tanto poder de transformação quanto a gratidão. E Napoleon Hill entendeu isso com clareza ao observar o padrão mental dos homens e mulheres mais bem-sucedidos que estudou. O que ele descobriu foi que, sem exceção, essas pessoas mantinham um espírito grato, mesmo antes de seus resultados se manifestarem. Elas não esperavam um milagre para agradecer. Elas agradeciam e, por isso, o milagre se aproximava. Na Bíblia, a gratidão aparece como um princípio espiritual indispensável. Em 1 Tessalonicenses 5,18 lemos: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Perceba, o texto não diz depois que tudo der certo, mas sim em tudo. Isso inclui os dias bons, os dias ruins, os processos, as esperas, os testes. Hill entendeu que a gratidão não é uma reação emocional a um presente recebido, mas uma atitude mental constante que cria uma frequência vibracional capaz de atrair o que se deseja. Quando você agradece por algo antes mesmo de receber, está afirmando ao seu subconsciente que aquilo já é real. Está dizendo: "Eu confio, eu já recebi no campo espiritual e sei que está se manifestando no campo físico." Isso cria um campo de força magnética em torno de você. Hill falava sobre isso em seus estudos sobre vibração e frequência. Pessoas gratas vivem em um estado mental elevado, o que as torna mais propensas a perceber oportunidades, inspirar outras pessoas e manter a disciplina necessária para atingir seus objetivos. Mas a gratidão também tem um efeito imediato sobre as emoções. Ninguém consegue manter uma mente grata e, ao mesmo tempo, se afundar em vitimismo, medo ou escassez. A gratidão corrige o curso dos pensamentos. Ela alinha você com o que há de mais elevado. Quando você começa o dia agradecendo, não apenas com palavras vazias, mas com um sentimento real, é como se um canal fosse aberto entre você e o fluxo de milagres que já está disponível. Hill ensinava que um dos erros mais comuns das pessoas é focar no que falta. Elas acordam e já pensam no boleto, no problema, na dívida, no que não têm. E ao fazer isso, alimentam exatamente a vibração da falta. Por isso, não importa o quanto trabalhem, tudo parece travado. Em contrapartida, as pessoas gratas focam no que já possuem, mesmo que seja pouco. E por valorizarem o pouco, acabam atraindo muito. Isso está em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A prática da gratidão, para se tornar parte da fórmula do milagre, precisa ser diária e estruturada. Não pode ser algo automático como "sou grato pela minha vida". Isso é válido, mas superficial. A gratidão profunda exige atenção aos detalhes. Sou grato por ter água limpa hoje. Sou grato pelo teto que me protege. Sou grato por ter força para continuar, mesmo com dificuldades. Sou grato por estar ouvindo este conteúdo, porque ele me conecta com possibilidades que antes eu ignorava. E há algo ainda mais poderoso: a gratidão antecipada. Comece hoje a agradecer como se o que você deseja já estivesse manifestado. Diga em voz alta, com emoção: "Obrigado pelo meu novo negócio próspero. Obrigado pelas pessoas incríveis que estou atraindo. Obrigado pela minha saúde perfeita. Obrigado por viver com liberdade, abundância e propósito." Isso envia ao universo uma mensagem de que você já possui aquilo, e o universo, como uma lei imutável, responde à frequência emitida. A Bíblia nos dá um exemplo poderoso dessa prática. Jesus, antes de multiplicar os pães e os peixes, deu graças. Ele não agradeceu depois que o milagre aconteceu. Ele agradeceu antes, e essa atitude ativou o impossível. Hill, mesmo não sendo um teólogo, reconheceu esse padrão e o integrou em suas recomendações. Haja como se já tivesse. Sinta como se já tivesse. Agradeça como se já tivesse. Mas como manter a gratidão viva em meio às dificuldades?
A resposta está em reprogramar sua mente para enxergar o processo como parte do milagre. Quando você agradece pelo processo, mesmo quando ele é desconfortável, transforma a dor em poder. Ao invés de perguntar por que isso está acontecendo comigo, você começa a perguntar o que isso está tentando me ensinar. E esse simples ajuste muda completamente sua vibração. E aqui vai um exercício prático. Nos próximos 7 dias, todas as manhãs, escreva 10 coisas pelas quais você é genuinamente grato. Inclua coisas que você já tem e coisas que você ainda deseja, mas escreva como se já fossem reais. Depois de escrever, leia em voz alta e sinta. Deixe que cada frase gere um sentimento interno. Faça isso com constância e, ao final de uma semana, observe como sua percepção da vida começa a mudar. E não pare por aí. Ao longo do dia, quando algo der errado, feche os olhos por 30 segundos e encontre algo para agradecer naquele momento. Se perdeu um ônibus, agradeça pela chance de desacelerar. Se recebeu uma crítica, agradeça pela oportunidade de amadurecer. Se teve uma venda cancelada, agradeça pela chance de melhorar sua comunicação. Transformar tudo em gratidão é como afinar sua mente com a sinfonia dos milagres. Gratidão não é apenas um sentimento bonito, é um instrumento de manifestação. Quando você vive em estado de gratidão, você ativa o favor, abre portas, atrai soluções e acelera processos. É por isso que ela é o quarto pilar da fórmula. Ela é o combustível que mantém sua fé viva, sua mente clara e sua vibração elevada. O quinto pilar, a entrega espiritual. Deixe o universo trabalhar por você. Você já se sentiu exausto de tentar controlar tudo? De querer forçar os resultados, pressionar o tempo, cobrar do universo uma resposta imediata? Pois saiba que essa sensação de frustração constante pode estar vindo justamente da falta de um elemento essencial da fórmula do milagre: a entrega. Napoleon Hill, embora tenha se concentrado muito na ação, no desejo ardente e na persistência, aprendeu com a Bíblia e com os maiores mestres que existe um momento onde você precisa soltar. Soltar não é desistir, é confiar. É agir com fé, com foco, com disciplina e depois permitir que as forças invisíveis operem no invisível. Esse pilar é profundamente bíblico. Em Salmos 37:5 lemos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entregar é o ponto onde você para de duvidar, de correr atrás ansiosamente e começa a fluir. Você plantou, regou, cuidou da semente. Agora precisa confiar no tempo da colheita. Hill entendeu que um dos maiores bloqueios à manifestação é o apego desesperado ao como e ao quando. As pessoas dizem: eu quero isso, mas tem que ser por esse caminho, nessa data, com essa pessoa. Esse controle excessivo as impede de perceber que o universo, ou Deus, se preferir, pode ter um plano infinitamente melhor. Ao tentar forçar um roteiro, você limita o que poderia ser uma sinfonia de possibilidades. A entrega é uma postura espiritual. É dizer: eu fiz a minha parte, agora confio que a inteligência divina vai organizar tudo para meu bem maior. Isso não é passividade, é sabedoria. É aceitar que há coisas que estão além da sua compreensão e que o invisível trabalha mesmo quando você não vê. Um exemplo bíblico claro disso é Abraão. Ele foi chamado por Deus para sair de sua terra sem saber exatamente para onde estava indo. Ele obedeceu. Ele se entregou ao processo. E no meio do caminho, os milagres começaram a acontecer. Hill observou que pessoas de grande sucesso tomavam decisões ousadas mesmo sem garantias, porque elas confiavam na jornada, não apenas no destino. E aqui entra um ponto fundamental. Enquanto você estiver vibrando ansiedade, medo, desespero ou desconfiança, você bloqueia o fluxo do milagre. A entrega remove essa resistência. Ela diz ao universo: eu estou em paz com o processo, sei que o que é meu está vindo.
E quando você entra nesse estado de paz, tudo começa a se mover com mais leveza. Praticar a entrega, no entanto, exige treino, porque nossa mente foi condicionada a querer tudo para ontem, do nosso jeito, com garantias. Mas a realidade espiritual não funciona assim. O tempo divino não é o nosso tempo. A entrega exige um coração treinado na confiança. E essa confiança vem de reconhecer que você não está sozinho, que existe uma força maior orquestrando tudo. Uma prática poderosa para desenvolver a entrega é a meditação guiada da confiança. Sente-se em silêncio, respire profundamente e repita mentalmente frases como: tudo está se encaixando a meu favor. Não preciso saber como, só preciso continuar em paz. O universo já está trabalhando por mim. Repita essas afirmações diariamente. Quanto mais você reforça essa linguagem, mais seu corpo e sua mente relaxam, e mais você se alinha com a frequência da manifestação. A entrega também se manifesta na ação sem apego. Faça o seu melhor, entregue o currículo, poste o vídeo, ligue para o cliente, cuide do corpo, estude com excelência. Mas depois, solte. Não fique preso esperando um sinal imediato. Viva o presente. A vida acontece no agora. Hill observou que os maiores realizadores eram, paradoxalmente, os que menos pareciam ansiosos por resultado. Eles estavam tão ocupados sendo, vivendo e servindo, que os resultados vinham naturalmente. E a Bíblia reforça isso em Mateus 6,34. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Isso não significa irresponsabilidade, significa maturidade espiritual. Significa viver com confiança de que o milagre está vindo, mesmo que você não saiba por onde. Muitas pessoas oram, acreditam, trabalham, mas não soltam. Elas carregam o peso do resultado nas costas, e isso as paralisa. Entregar é descansar espiritualmente. É dormir em paz mesmo que o cenário ainda não tenha mudado. É continuar sorrindo mesmo sem ver o resultado. É confiar que a semente já está brotando debaixo da terra, mesmo que ainda não haja sinal algum na superfície. E aqui vai uma última imagem poderosa para você guardar. Imagine que você entrou em um restaurante e fez seu pedido ao garçom. Depois de fazer o pedido, você não vai até a cozinha pressionar o chefe, nem fica perguntando a cada segundo se a comida está vindo. Você relaxa, você confia, porque sabe que o pedido foi feito e está sendo preparado. Assim é com o milagre. Você já pediu, já plantou, já regou. Agora confie, o prato está vindo e será melhor do que você imaginou. O sexto pilar: multiplicação. O milagre se expande. Quando você compartilha. Chegamos ao último pilar da fórmula do milagre e talvez o mais esquecido: a multiplicação. O verdadeiro milagre não termina quando ele se manifesta na sua vida. Ele apenas começa. E Hill aprendeu ao longo de sua pesquisa com os maiores realizadores do mundo que o milagre se completa quando você compartilha o que recebeu. É quando você abençoa outras pessoas com os frutos da sua transformação que o ciclo da abundância se fecha e se reinicia. Na Bíblia, esse princípio está presente do início ao fim. Em Gênesis, Deus abençoa o ser humano com estas palavras: frutificai e multiplicai-vos. A ordem não é apenas crescer, é crescer e expandir. Em Mateus 10:8, Jesus diz: de graça recebestes, de graça dai. E isso não é apenas sobre dinheiro, é sobre conhecimento, sabedoria, amor, inspiração, recursos, tempo. Tudo o que você recebe pode e deve ser multiplicado. Hill percebeu que as pessoas que alcançavam níveis extraordinários de sucesso tinham algo em comum. Elas ensinavam, inspiravam, levantavam outras pessoas. Elas não guardavam seus segredos a 7 chaves.
Ao contrário, elas entendiam que o universo recompensa quem compartilha, porque dar é um sinal de que você tem. E quando você age como alguém que tem, você atrai ainda mais. A multiplicação é o passo que transforma o milagre pessoal em um milagre coletivo. Quando você, por exemplo, supera a escassez e começa a ajudar outras pessoas com seu exemplo, seu conhecimento ou até com recursos, você amplia o campo de possibilidades. Você se torna um canal de bênçãos. E quanto mais passa por você, mais o universo envia. Há uma história bíblica emblemática: a multiplicação dos pães e peixes. Havia apenas 5 pães e 2 peixes, mas ao invés de reter o pouco, Jesus deu graças e começou a distribuir. E à medida que distribuía, o milagre acontecia. O que parecia pouco foi mais do que suficiente. E ainda sobrou. Hill traduziu esse princípio como a lei da compensação. Tudo o que você dá retorna multiplicado, desde que venha de um coração sincero e de uma intenção pura. Na prática, isso significa que se você quer manter os milagres fluindo na sua vida, precisa adotar uma postura de contribuição constante. Compartilhar pode ser tão simples quanto contar sua história para inspirar alguém, enviar este vídeo para um amigo que precisa, ensinar uma técnica que funcionou para você ou oferecer ajuda mesmo quando ainda não está totalmente resolvido. E aqui está um segredo espiritual. Muitas vezes, o milagre se acelera exatamente quando você começa a ajudar os outros, mesmo estando no processo. Não espere estar pronto para contribuir. É a contribuição que te prepara. É como uma semente lançada antes da colheita. Hill observou que muitas pessoas alcançavam o ápice do sucesso justamente depois de se tornarem mentores, professores, líderes ou voluntários, porque ao compartilhar, elas consolidavam o aprendizado, reforçavam a fé e se alinhavam com o fluxo da abundância. Outro ponto essencial da multiplicação é a energia que você transmite. Quando você está em estado de gratidão, confiança e fé, você se torna contagiante. As pessoas ao seu redor começam a vibrar mais alto, e esse campo coletivo gera uma força ainda maior. É por isso que ambientes positivos, com pessoas que vibram alto, geram mais resultados. E há um retorno invisível em compartilhar que ninguém pode roubar. A sensação de missão, quando você entende que sua vida tem um propósito maior do que pagar boletos ou resolver problemas, algo dentro de você desperta. Você para de apenas sobreviver e começa a viver. Você entende que foi tocado por algo divino e que agora é sua vez de tocar outras vidas. Pratique isso agora. Pense em 3 pessoas que você pode ajudar com o que aprendeu aqui. Pode ser com uma palavra, com um gesto, com um link. Envie este conteúdo. Escreva uma mensagem sincera. Diga, eu acredito em você, para alguém que esqueceu do próprio valor. Essas pequenas ações movimentam o universo. E aqui está a beleza final da fórmula do milagre. Ela não é um ciclo fechado, é um espiral ascendente. A cada volta você sobe mais alto. Você acredita, alinha suas palavras e ações, persiste, agradece, entrega. E quando compartilha, tudo se amplia. Você se torna não apenas um receptor de milagres, mas um criador consciente deles. A verdadeira prosperidade é aquela que transborda. A verdadeira fé é aquela que inspira. O verdadeiro milagre é aquele que muda não apenas sua vida, mas a de todos que cruzam o seu caminho. E agora que você conhece os 6 pilares, você tem nas mãos uma estrutura poderosa. Essa fórmula baseada nos princípios eternos da Bíblia e nos ensinamentos de Napoleon Hill pode mudar sua realidade completamente, se for vivida com verdade.